quero que você erga sua sim, por favor, nesse momento. Uma das suas mãos. Nós estamos convidando a presença do Espírito Santo. Ela é a presença mais importante essa noite. Você veio a esse lugar, você é especial. Nós estamos aqui, somos especiais, mas nada se compara à presença do Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos. Seja bem-vindo. E nessa canção nós pedimos que o teu fogo venha sobre o nosso coração. E o teu fogo, Deus, tem um duplo sentido. O teu fogo, ao mesmo tempo que ele aumenta a nossa paixão, ao mesmo tempo que ele faz brilhar o nosso coração, ao mesmo tempo que ele faz nos entender a intensidade da sua presença, ele também queima. Ele queima as impurezas do nosso pensamento, queima as impurezas do nosso coração. Ele também purifica o nosso caráter. Por isso o Espírito Santo venha queimar em nosso coração. Dê vigor e força àqueles que estão desalentados. Dê vigor e força àqueles que estão esfriados. Dê, ó Deus, fogo no coração daqueles que estão descrentes e incrédulos. Acende uma fogueira em nosso meio. Acende uma fogueira nesse púlpito, nessa plataforma de adoração, em cada um dos músicos, no pregador, nos intercessores. Acende um fogo, uma fogueira em nosso meio, no meio dessa congregação. Venha com a tua presença no nosso meio, venha com a tua presença no nosso coração. E Deus também venha queimar toda ação maligna, toda ação contrária, queimar com o fogo do Espírito Santo, purificando esse lugar, purificando a nossa adoração, os nossos lábios que amaldiçoaram essa semana e que hoje serão usados para bendizer o seu nome. Purifica, Deus, os nossos pensamentos, que pensaram tantas tranqueiras, tantas porcarias durante essa semana. Purifica, Deus, os nossos corações, que sentiram tantos sentimentos negativos, tantas experiências contrárias. Purifica no Senhor Jesus. Vem com teu fogo nesse lugar, venha com teu fogo nesta igreja, venha com teu fogo nessa reunião. Move, Espírito Santo, e venha sobre a sua igreja. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Vamos dizer: som do céu, tua glória. Mais forte, vamos dizer isso. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Meu Deus, quero ouvir essa noite, neste lugar, tua glória, tua presença. Vem, Espírito Santo, então vem, Senhor. Então vem, Senhor. Então vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem acender o fogo em nosso coração, em nosso meio, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Antes de você se sentar, cumprimente a pessoa que está perto de você. Diga para ela: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco nessa celebração, e que Deus abençoe e fortaleça o seu coração. Sejam bem-vindos à nossa Terça da Esperança. A gente quer receber você com muita alegria essa noite. Estamos felizes de poder ver o seu rosto, sua face aqui. Você que escolheu estar aqui conosco, enquanto tantas pessoas escolheram estar em outros lugares, em outras ocasiões, experimentando outras coisas. Você veio aqui para celebrar o nome de Jesus com a gente. E na Terça-feira da Esperança a gente faz campanhas de oração com o propósito de a gente buscar a Deus em virtude de algum pedido, alguma necessidade específica. O que você faz? Todas as terças-feiras nós começamos uma campanha, entregamos para você um cartãozinho, você leva para sua casa e você vai aqui assinalar onde você quer e que lugar você quer colocar o seu pedido de oração. Emocional, vida espiritual, física, familiar ou material.
Quando você coloca diante do altar do Senhor, você vai e diga: Senhor, aqui está a minha campanha. São 7 semanas dependendo de Deus, 7 semanas buscando a Deus, 7 semanas se consagrando por um pedido, por uma necessidade, por um anseio do seu coração. Então essa noite eu quero desafiar você: não se envergonhe em vir à frente e receber oração, não se envergonhe em pegar o seu cartão na saída, no balcão de informações ou aqui à frente. Comece a sua campanha e a semana que vem você estará no segundo dia de campanha, porque hoje já está valendo. Caso você queira fazer a sua campanha no seu cantinho, você fica à vontade, a seu dispor e ao seu critério, mas nós fazemos isso todas as semanas e abrimos a oportunidade para você participar conosco de uma campanha de oração. Outros avisos que eu gostaria de passar para vocês: a Festa das Nações, dia 6 e 7 de abril, já passou, né? Mas eu coloquei esse telão aqui para a gente poder recordar todos vocês que trabalharam como voluntários na Festa das Nações. Para a gente foi um sucesso maravilhoso, não apenas pelos recursos que foram levantados e angariados, mas principalmente por ver a unidade, a comunhão e a intensidade com que nós trabalhamos nesses 2 dias aqui. Foi muito gostoso ver uma equipe solidária, unida e direcionada com foco para poder fazer a melhor Festa das Nações até então. Essa foi a 8ª. Nós colocamos 7ª, mas na verdade houve um erro de cálculo. Foi a 8ª Festa das Nações e foi a melhor de todas, porque a gente viu a excelência, um padrão de qualidade, de serviço maravilhoso, e a gente ficou feliz por você, voluntário, que veio nos ajudar, e você também que veio prestigiar, você que veio aqui participar, degustar dos nossos pratos típicos das culinárias estrangeiras. Tivemos aí pratos do Líbano, da China, tivemos pratos do Japão, da Argentina, e vocês puderam perceber isso na nossa Festa das Nações. Olha aí que foto bonita, tudo limpo, já estava tudo lavado, não tinha uma coisa, nem parecia como funciona para se tornar membro. Pastor, mas será que eu vou ser membro da igreja? Aí depende de como você vai conduzir a sua vida nesses dias de curso. Você vai aprender algumas doutrinas, vai entender alguns procedimentos e vai ter paz no seu coração em ser parte da família presbiteriana independente daqui de Sertanópolis, tá bom? Então não deixa para amanhã não, já deixa o seu nome que a gente vai marcar uma reunião em breve para a gente poder conversar com todos os interessados em se tornarem membros da nossa igreja. Retiro de homens, nós já não temos mais inscrições, apenas fila de espera. Se você gostaria de participar do retiro de homens e não deu o seu nome, tem que deixar o seu nome lá na fila de espera. Se caso alguém desistir nesse período, até o dia 4 de maio, a gente encaixa o seu nome ali de acordo com a lista de espera, tá bom? Agora você que fez a sua inscrição, você que entregou a sua ficha, você que deu o seu nome, hoje é o prazo final, hoje dia 10 de abril, prazo final para você entregar a sua ficha e dar o seu sinal. Pastor, eu ainda não tenho R$150, dá um sinal apenas para a gente lá, R$50, porque você pode fazer isso agora, depois até o final de abril, o comecinho de maio, ali no dia 1º, você já pode acertar com a gente, para a gente poder aí segurar a sua vaga e a sua inscrição, tá bom? Hoje você faz isso, porque amanhã nós estaremos ligando para o pessoal da fila de espera e colocando no lugar daqueles que não deram nenhum retorno para nós, nem em relação às suas fichas e nem em relação à sua inscrição. O mesmo acontece para o retiro de mulheres. Você que não acertou ainda, seu nome está na fila o seu nome pode voltar para a fila de espera, se você não procurar a secretaria e fazer o seu acerto, entregar a sua ficha, a sua entrada, para poder garantir a sua inscrição, tá bom? Vai ser uma bênção o mês de maio na nossa igreja. Os nossos jovens aqui estão indo para um retiro em Dourados, agora no próximo final de semana, as meninas. No outro final de semana, os meninos estarão, depois as mulheres, depois os homens. Vai ser uma bênção. Logo logo a gente tem retiro de crianças, do fruto maduro, já pensou? Todas as faixas etárias sendo abençoadas e ministradas. Já temos o encontro de casais em novembro. Isso é fantástico. Então, o que a nossa comunidade faz? Ela quer trabalhar com a família, com você, com a sua estrutura familiar. Nosso papel aqui não é apenas que você venha na terça-feira da esperança, receba uma oração e volta para sua casa para viver a sua rotina. Nós queremos que você venha, receba uma oração e participe de tudo isso para você ser o melhor que Cristo fez você para ser. E novo tema da IBD, todos os domingos, às 8h30, às 9h30, encerrando, a gente começa a nossa celebração dominical, tá bom? E atenção às crianças, tem mais esse aviso que é muito, muito importante. Estão vendo essas janelas pintadas aqui, ó? Nós começamos a pintá-las, por quê? Porque no domingo à noite, não podemos permitir que nenhum flash de luz esteja aqui dentro, porque vai ter um teatro de luz negra, e a gente precisa estar com todo esse ambiente preparado, para ficar escurinho, para ficar pronto, para a gente ver um fantástico
um fantástico teatro de luz negra. Uma equipe de Londrina virá aqui e vai fazer essas fotos que vocês estão vendo ali, tá vendo? São pessoas ali atrás segurando algumas coisas que a luz negra traz esse efeito, e vai ser a história da criação. Eu já assisti esse teatro e eu estou numa expectativa muito grande para esse domingo, de realmente um teatro impactante para você e para a sua família. Nós teremos o começo da celebração com as crianças aqui dentro, o teatro, depois as crianças saem e nós teremos o andamento da nossa celebração aqui no domingo à noite. Pastor, domingo de manhã posso vir? Pode. Domingo às 9h30 tem culto, tem as salas para as crianças da escola dominical, que é no mesmo horário da celebração, mas não tem Celebra Kids, não tem teatro. Será apenas no horário das 19h30, tudo escurinho, vai ficar bonito, e eu espero você aqui nesse domingo às 19h30, tá bom? O espaço que discípulos está funcionando. Você que já veio na terça-feira já sabe, mas você que está aqui hoje pela primeira vez, se precisar sair com seu filho e receber ali, ou ter um tempo especial com seu filho de ministração, onde você está sentado assistindo o culto enquanto seu filho brinca, é o espaço que discípulos ao lado aqui. Vamos colocar em pé, irmãos e irmãs. Fico feliz de você estar aqui essa noite e poder com a gente celebrar, não apenas através dos louvores, não apenas através das celebrações, mas também através da sua oferta. À frente da sua cadeira tem um envelope branco. Você pode fazer a sua contribuição nominal ou anônima, do jeito que você achar melhor. Mas eu queria convidar você hoje a ofertar com alegria e entregar no Senhor, aqui no altar dele, parte daquilo que você tem recebido como salário e como sustento. Vamos fazer isso? Enquanto cantamos essa canção, pode vir aqui à frente e devolver a sua contribuição. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Amém. Crianças de 3 a 11 anos, podem vir aqui à frente. Crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui à frente e podem sair, tá bom, crianças? Você, papai e mamãe que está aqui,
que talvez o seu filho não esteja habituado a sair sozinho, pode acompanhá-lo para ter esse tempo e esse período de ministrações, tá bom? Você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, eu queria que você viesse à frente, a equipe de intercessão estará aqui. Enquanto nós cantamos essa canção, a gente quer colocar as mãos sobre a sua vida, te abençoar. Então, enquanto cantamos, a intercessão pode vir aqui. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós queremos orar com você. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
oportunidade de estar aqui e sentir a Tua presença esta noite. Não há nada melhor, Pai. Nós amamos a Tua presença. Yeshua. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor? Bom, continuamos com a nossa conversa aqui. Estamos no princípio 5 hoje. Princípio 5 sobre os 7 princípios da prosperidade. E a gente tem aprendido como que as pessoas prosperam na vida, e a gente percebe que isso está nos livros de autoajuda. Se você for nas livrarias e encontrar lá na prateleira autoajuda, você vai encontrar maneiras para enriquecer, formas de alcançar o sucesso, maneiras de encontrar o bem-estar, maneiras de você ser feliz e realizado. E interessante que esses livros que a gente chama de autoajuda nada mais são do que referências teóricas tiradas das Escrituras, porque toda a Bíblia está embanhada, ou embalsamada, encharcada de palavras e de termos que nos levam à vida. Uai, Jesus disse em João capítulo 10, versículo de número 10: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Outra tradução diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, em sua plenitude. Dessas duas viagens, poder encontrar aquele país no meio do deserto, sem simplesmente nada, absolutamente sem recursos hídricos, sem recursos climáticos, sem recursos de minerais, fazer com que aquele deserto floresça, com que aquele deserto seja próspero. Eles são totalmente autossuficientes, com exceção do petróleo, que é uma briga lá no Oriente, mas são autossuficientes em tudo. Eles produzem comida, produzem frutas, produzem legumes, produzem tudo no deserto. Tem a maior inteligência na área tecnológica do mundo, tem o maior recurso mineral e grande exportador de minério. Por quê? Porque aprenderam a aplicar princípios em suas vidas que eles receberam desde muito pequenos através da palavra de Deus. Então, é mentira de que para ser um servo de Deus, eu preciso ser uma pessoa escassa na minha vida pessoal, seja de uma maneira financeira ou seja de uma maneira emocional. E é mentira também dizer que uma pessoa que é escassa financeiramente, ela tem mais garantias de uma vida próspera eternamente. Não é verdade. Nós entendemos que algumas pessoas, em virtude das suas escolhas, das suas decisões, das oportunidades mal aproveitadas, não conseguem acessar alguns bens que estão disponíveis não só aos crentes, e não estão restritas às pessoas que temem a Deus, mas estão em acesso a toda a humanidade. Interessante pensar que tem gente que não crê em Deus,
Tem gente que zomba de Deus, tem gente que não vive nenhuma fé viva em Deus e está acessando benefícios e promessas que você deveria acessar por crer em Deus e estar na sua palavra. Por desconhecimento da Bíblia, por não conhecer o conteúdo bíblico, a gente deixa de se aproximar de conteúdos que podem mudar a nossa história e acabamos deixando com que outras pessoas se apropriem disso, que sequer honram a Deus com a sua riqueza, que sequer honram a Deus com a sua prosperidade ou com a sua realização pessoal e profissional. Está na hora do povo de Deus se apropriar da palavra de Deus e dos princípios e aprender a usá-los, cada um deles, ao seu favor nessa terra, porque Deus com certeza, através de princípios estabelecidos, Ele vai honrar a nossa vida e vai honrar também o nosso coração. Então hoje o princípio de número 5 que eu quero falar com você é o princípio da sabedoria. Esse é o princípio e essa é a causa pela qual muitas pessoas não são prósperas. Lembra que prosperidade não é dinheiro, pode ser também, mas não se restringe a ele. Mas a razão pela qual muitas pessoas não são prósperas em suas vidas, emocionalmente, conjugalmente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, é pelo fato delas não se apropriarem da sabedoria. Suas atitudes são insensatas, suas decisões são incoerentes, suas opções são precipitadas. A sabedoria é um elemento distante da família, do trabalho, da vida, e depois não há como acessar os bens que estão relacionados à sabedoria. Provérbios capítulo de número 10 é um texto que tem um tratado de sabedoria. Passa para mim, por favor, aconteceu alguma coisa aí? Provérbios capítulo de número 10. Passa para mim. É um texto que mostra um tratado de sabedoria. Depois você pode ler na sua casa com calma. Nós não vamos ter condições de poder explorar todo esse texto, mas do começo ao fim de Provérbios capítulo número 10, isso, por favor, deixa aí. Tratado sobre a sabedoria e prosperidade. Ele fala sobre o sensato e sobre o insensato. Ele fala sobre o sábio e o tolo, fala sobre o ímpio e sobre o justo. E Provérbios capítulo 10 vai delineando as atitudes do sensato e do insensato, do tolo e do sábio. E eu queria que você depois fizesse um exercício para observar esse tratado. Provérbios capítulo de número 10, não é 9, é 10. As palavras do justo dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Eu peguei só um extrato desse texto que vai falar sobre a riqueza e que vai falar sobre a prosperidade, para você entender o que eu quero te dizer hoje. Veja só as palavras que aparecem aqui: insensato, sabedoria e tolo. Ou seja, num sanduíche que nós vamos fazer aqui agora, a parte de cima do pão tem a palavra insensato, a parte de baixo do pão tem a palavra sabedoria, e a parte do centro tem a palavra bênção do Senhor enriquece. Ou seja, não dá para a gente dizer que a bênção do Senhor que enriquece está desassociada a atitudes sensatas, sábias e coerentes com as Escrituras Sagradas. Eu tenho dito isso para vocês. Não dá para pedir para Deus abençoar uma coisa que Ele já amaldiçoou. Não dá para pedir para Deus abençoar uma coisa que Ele não tem parte. Por exemplo, eu sempre digo isso para casais de namorado. Eles vêm me procurar, começam um namoro e depois vão lá no meu gabinete e falam assim: pastor, você poderia orar pelo nosso relacionamento? Pelo nosso namoro? Eu falo, primeiro, que o namoro não está na Bíblia. Não tem namoro na Bíblia. O que tem na Bíblia é casamento. Namoro é uma construção ocidental. Nós criamos isso. Na cultura oriental até hoje não existe. Até hoje se trata com dote. Casamentos são ainda preparados pelos pais, arranjados pelas famílias. Não estou dizendo que é melhor ou pior. Estou falando que na Bíblia não existe namoro. Então, não adianta um jovem casal de namorados, se é que a gente pode chamar de casal, chega no gabinete e fala: pastor, ora pelo nosso namoro, porque eu não posso abençoar o que Deus não criou. Você entendeu? Eu não posso abençoar o que não está de acordo com as normas da palavra. Eu digo para ele: eu oro para que você tenha sabedoria para escolher a sua esposa, quem sabe seja ela. E eu oro para que você tenha discernimento, para que também abençoe a vida dele, para que também saiba escolher o seu relacionamento e o seu marido do futuro, e que vocês tenham santidade para poder se preservar e se entregar somente para o seu marido, para a sua esposa, no dia do seu casamento. Vocês perceberam? Não dá para eu abençoar uma coisa que Deus não criou. Por exemplo, um casal amasiado.
Eles não querem assinar o papel, não querem reconhecer publicamente que são casados. O fenômeno da união estável só cresce no Brasil. E não cresce porque é mais fácil, cresce por medo de relacionamento, cresce por medo de responsabilidade, cresce por medo de decepção e frustração. Não é porque está mais fácil. Então não dá para a gente chegar e falar assim: ah, pastor, a minha vida está um caos, eu não me acerto com meu marido, é uma briga, ele vem em casa, briga, mora com a mãe, dorme lá na casa da mãe, dorme na casa do parente, é uma briga danada lá em casa, a gente nunca se acerta. Pastor, ora pelo meu casamento, ora pela minha família. Não, querido, primeiro casa, porque não dá para você estar na bênção se você não está com aliança. Aliança é a bênção do matrimônio. Não dá para a gente abençoar uma coisa que não está alinhada ao princípio de Deus. Por isso, se você vive um pé de guerra e que cada briga o seu marido vai embora para a casa dos pais, é resultado da falta de aliança. Está vendo? Porque quem tem aliança, quem faz um contrato diante dos homens e diz: essa é minha esposa, esse é meu marido, não tem briguinha que o cara vai dormir fora de casa. Tem que dormir na mesma cama, tem que pedir perdão, tem que ficar bicudo sim, mas depois acertar isso, porque é assim que é a vida e é o casamento. Então a gente vai criando elementos, achando que Deus tem que abençoar do que está fora do seu princípio. A melhor ilustração que eu uso com vocês aqui é aquela que eu já usei uma vez e eu volto a falar, para você que não estava aqui na Terça da Esperança. Suponhamos que eu esteja subindo essa rua e passo o sinal vermelho ali na esquina da prefeitura. Do lado de lá tem um guarda policial só me fitando e observando minha atitude. Ele manda que eu pare o carro, eu desço todo feliz e elegante e falo para ele: seu guarda, tudo bem? Acabei de passar o sinal vermelho. Isso significa que vamos ter desconto no IPVA, certo? Claro que não, meu filho. Se você quebrou um princípio, você quebrou a regra. E a regra tem sua consequência. Não dá para furar um sinal vermelho e esperar desconto no IPVA. O que eu vou esperar é multa. Aí o cara vive em união estável, aí a pessoa transa antes do casamento, aí o cara faz falcatrua na sua empresa, aí o cara faz tudo errado e depois quer que Deus abençoa. Está furando todos os sinais vermelhos sem andar no princípio e quer que a bênção de Deus enriquece. Deus não abençoa o que está fora do seu princípio. Por isso, ou você está no sanduíche na parte de cima, vivendo como insensato, ou você está no sanduíche na parte de baixo. O insensato sofre com a escassez, o insensato sofre com as más escolhas, mas o sábio tem a bênção do Senhor que traz riqueza e não acrescenta pesar. Porque tem gente que enriquece e sofre. Tem gente que enriquece e perde a vida, perde a saúde, perde a alegria, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta pesar. Esta é a verdade. Mas talvez você esteja se perguntando: se então a bênção do Senhor enriquece e a sabedoria que prospera, por que eu não prospero? É porque talvez você confundiu sabedoria com outras coisas. Vamos falar sobre alguns elementos que são os principais elementos que a gente confunde com sabedoria. Às vezes a gente acha que a sabedoria advém primeiro da inteligência. Tem gente que acha que ser inteligente é ser sábio. Ah, o cara é inteligentíssimo, rapaz, tem um QI elevado, o quociente de inteligência dele é nota máxima. Inteligência não é sinal de sabedoria. Você pode ter uma grande inteligência, você pode ter uma capacidade mental absurda, acima da média, mas isso não significa que você é sábio, porque eu já vi muita gente inteligente tomar as piores decisões das suas vidas. Eu já vi muita gente morrer empobrecido, morrer abandonado, morrer totalmente rejeitado pelas pessoas que estavam perto dele, por causa das suas decisões tolas, insensatas e sem sabedoria. Inteligência não é sinal de sabedoria. Então não adianta você falar: não, pastor, eu sou um cara inteligente. O inteligente ele vai prosperar porque ele faz faculdade e passa, ele faz exame da ordem dos advogados do Brasil e passa, ele presta um concurso público e passa. Então o inteligente ele prospera. Não, isso não é verdade. A gente sabe que 80% das pessoas são compostas pelo esforço no seu sucesso. 20% está relacionado com as suas capacidades e as suas competências. 80% do sucesso de uma pessoa vem do seu esforço. 20% vem da sua inteligência. 80% da sua transpiração. 20% da sua inspiração. É assim que funciona. Então, ser inteligente não é ser sábio. Se você passou em todas as provas, se você é um cara que tem muita capacidade mental, não significa que você é sábio e talvez você esteja sofrendo com isso. Outra confusão é o conhecimento. Tem gente que acha que por ter conhecimento de tudo é sábio.
O camarada tem conhecimento de como lidar com a elétrica, ele sabe como lidar com a construção civil, ele conhece os meandros da política e da economia, ele tem conhecimento e tem acesso a informações. Isso torna essa pessoa mais sábia? Não. Porque eu vi gente que estudou muito economia, sabe muito como investir na bolsa de valores, mas acabou com a sua família. Eu conheço gente que tem muito conhecimento prático em algumas áreas da sua vida, mas destruiu sua saúde. Gente que tem muito conhecimento bíblico, mas que acabou com as suas finanças e está vivendo uma dívida sem fim. Conhecimento não é sinal de sabedoria. Você pode conhecer detalhes e mesmo assim tomar decisões insensatas. Outra coisa que confunde a sabedoria é a experiência. Tem gente que acha que a experiência é sinal de sabedoria. A gente olha aí para uma pessoa que já teve experiência com muitas coisas na vida. Olha, aquele camarada, puxa vida, ele já passou pela pobreza, ele já passou pela traição, pelo abandono. O camarada perseverou, é um bem-sucedido, porque a experiência dele fez um camarada assim. Opa, experiência não é sinal de sabedoria. E também não é sinal de prosperidade. Porque eu já vi gente com muita experiência tomar as decisões mais burras e imbecis da história. Gente com experiência, quer um exemplo? O camarada já teve experiências e mais experiências de um casamento que não dá certo. Ele vai municiar uma pessoa, vive com essa pessoa, tem um filho com ela, tem uma situação, ele sai e vai se associar a uma outra pessoa, que também tem o mesmo perfil da outra, que sabe que não vai dar certo, tem mais um filho com uma outra pessoa, e aí ele sai desse casamento, vai para um terceiro casamento, se envolve com a pessoa, com o mesmo perfil, no mesmo desenho, e o que você diz disso? O camarada tem experiência de casamento, sim ou não? Sobra a experiência, 3 casamentos, mas não tomou nenhuma atitude sábia, nenhuma atitude sensata. Experiência não é sinal de sabedoria. Tem muita gente sábia que talvez não tenha passado pelas experiências de algumas pessoas. Traumas, situações adversas, crises do passado. Se a sua experiência não for a sua tutora, ela vai ser a sua torturadora, ela vai torturar a sua alma. Outro problema é a idade. Tem gente que acha que a sabedoria vem só com a idade, né? Cabelo branco, grisalhinho, voz trêmula, talvez até com uma bengalinha na mão. Aí você olha a pessoa lá e fala: rapaz, é muita idade, é muita sabedoria. Não, porque eu já vi muita pessoa com idade avançada fazer bobagem. Já vi pessoas, esses dias eu estava assistindo um programa de televisão que fala sobre os aeroportos, o sistema de controle dos aeroportos, e tinha um senhor de 79 anos de idade que foi preso no aeroporto carregando 2 quilos de cocaína no seu corpo e tinha ingerido algumas outras cápsulas para levar para a Espanha. 79 anos de idade, deveria ter sabedoria, deveria saber que isso não se faz, que não tem justificativa para você fazer um crime de saúde pública, mas idade não é sinônimo de sabedoria. Tem muita gente de idade ainda futricando na vida alheia. Tem muita gente de idade ainda fazendo decisões insensatas. Tem muita gente de idade, e eu vejo um fenômeno em Sertanópolis, pais que estão com a sua aposentadoria, lutando para manter a sua vida, tem que ficar mantendo o filho folgado, que não sai de casa para trabalhar, que fica pulando de casamento em casamento e nunca tem um serviço fixo, que fica ainda folgando na aposentadoria do pai. O pai, não dá para pagar a conta de luz, não dá para fazer a compra desse mês, não dá para financiar meu carro. Falta de atitude, de sabedoria, de promover o filho para que ele tenha autonomia e saiba ser homem de verdade. Então eu vejo que a gente tem muita dificuldade de interpretar essas questões. Mas tem a última, que é o pior, que a gente acha que uma pessoa que tem bom senso é sábia. Sabe aquela pessoa pacificadora, aquela pessoa que tem bom senso, ela sempre toma decisões ponderadas. Bom senso não é sinal de sabedoria, porque eu já vi gente tendo uma ótima opinião no momento, mas desfazer tudo que fez, desfazer tudo que decidiu com uma bobagem que fez logo em seguida. Bom senso não é sinal de sabedoria. Então, será que você está em algum desses aqui? Se você tem avançada idade, não significa que você é sábio. Se você tem cabelos grisalhos, não significa que você é sábio. Se você tem largas experiências de traição, de abandono, de falência, de perdas, de dificuldades, de traumas, não significa que você é sábio. Porque se você não aprendeu com isso, a sabedoria não chegou no seu coração. Porque a sabedoria só vem com o aprendizado. Quando eu aprendo, quando eu alcanço o entendimento, isso sim é sabedoria. Deixa eu contar um exemplo para você saber como que a sabedoria é sinônimo do meu aprendizado. Suponhamos aí que uma pessoa daqui do nosso público que não saiba andar de bicicleta, e ela queira
aprender a andar de bicicleta? Aí eu chamo essa pessoa, chego aqui à frente e falo para ela: é simples, para você andar de bicicleta, você sobe na bicicleta, coloca os dois pés um do lado do outro, equilibra o seu corpo, alinha o seu labirinto e olha para frente segurando no guidão. Não olhe para os lados, coloque o pé direito sobre o pedal e dê um impulso forte, e não pare de pedalar sempre olhando para frente, certo? Então a pessoa recebeu conhecimento, recebeu instrução, ela é inteligente, ela tem até uma boa idade para isso, ela tem até um bom senso, só que lhe falta o quê? A experiência. Então eu falo para ela: pode sair agora. O que vai acontecer com essa pessoa? Tombo, ralado, não vai dar certo andar de bicicleta só com informação. Ela vai ter que praticar, errar, cair, falhar e aprender e descobrir como isso acontece. Sabedoria é o aprendizado. Tem gente que passou pela vida e não aprendeu nada dela, continua fazendo negócio errado, continua se afiliando a pessoas erradas, continua fazendo sociedade com gente perigosa, continua ainda tomando atitudes que são precipitadas, continua explodindo. Meu Deus do céu, até quando você vai continuar nisso? Até quando? Porque vem tempo e vai tempo, você continua na mesma, porque não aprendeu. A gente precisa tomar uma atitude, queridos. Sabedoria é quando eu aprendo e começo a andar de bicicleta, e sei como é que isso funciona, e sei como isso acontece na minha vida. Mas talvez você esteja se perguntando: tá bom, pastor, tá bom, eu tenho 17 anos, posso ser sábio? Claro que pode. Eu tenho 35 anos, pode ser sábio? Claro que pode. Qual é então o meio de ter a sabedoria? Bom, tem a fonte da sabedoria. A fonte da sabedoria, a Bíblia declara. E a fonte da sabedoria não é você devorando livros. A fonte da sabedoria não é você fazendo pesquisas no Google. A fonte da sabedoria não é você praticando exercícios contínuos e repetitivos. A sabedoria tem uma pessoa. Que a sabedoria é uma entidade na Bíblia. Sabedoria é uma personalidade, sabia? Que a sabedoria é uma personalidade na Bíblia, ela não é um sistema. Quem é a sabedoria? Bom, se algum de vocês tem falta de sabedoria, diz Tiago capítulo 1, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Bom, de quem é a sabedoria? Deixa eu usar um exemplo para ficar mais fácil para você entender, eu gosto de ilustrar. Eu olho para o Edmar aqui à frente e falo assim: pessoal, vocês podem pegar o celular do Edmar, porque eu estou dando ele para vocês agora. Eu tenho direito de fazer isso? Não, não é meu. Porque se eu não o possuo, eu não tenho como dar. Por isso eu não posso dar nada daquilo que eu não tenho. E a palavra de Deus diz que quem pode dar sabedoria? Deus. Tem gente que está indo na religião oriental e fica lá diante do Buda. Irmãos, com todo respeito, a sabedoria não vem por osmose. Captei. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus. A sabedoria chega com eventos, acontecimentos, circunstâncias, instruções, aprendizados. Eu tenho feito essa oração, e eu vou dizer uma coisa para você: cuidado quando você fizer essa oração, porque quando você fala: Deus, dá-me sabedoria, pode se preparar. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de lidar com algumas situações específicas na minha vida, algumas situações que são relacionadas à minha personalidade, ao meu temperamento. Então o que eu falei para Deus? Deus, dá-me sabedoria para agir com isso. Como é que Deus faz? Treino, meu filho. Vai treinar, meu filho. E situações e problemas. Quer ver uma pessoa que fala: Deus, dá-me paciência. Como é que você treina a sua paciência? Com situações de impaciência, como a fila do banco, com a bobina da fulana no mercado que acabou e ficou meia hora para trocar, com a fila lá no engarrafamento. É assim que a gente treina a paciência, é desse jeito. Portanto, sabedoria vem de Deus, e Ele constrói o nosso caráter através das circunstâncias, e Ele passa a ser nosso pedagogo. Deus dá sabedoria nos ensinando, nos orientando, nos conduzindo, pois Ele é a própria sabedoria. Ele é aquele que vive em nós e nos dá direção e orientação. Portanto, a fonte da sabedoria é Deus, principalmente por um outro texto. Olha só, Provérbios capítulo número 9 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, o conhecimento de Deus, é o entendimento. O temor do Senhor é o princípio. Ela se fundamenta. A palavra princípio significa alicerce. Tudo que você vai construir na sua vida precisa estar estruturado, alicerçado e fundamentado em Deus. O temor do Senhor.
Eu vou comprar aquela roupa. E chego lá, será que eu preciso dessa roupa? Estou honrando a Deus com o meu dinheiro? Eu deixei de dar oferta na igreja e vou comprar mais uma calça que vai ficar com a etiqueta lá no meu guarda-roupa? Deixei de ofertar na vida de um missionário que está pregando o evangelho em outro lugar do mundo para comprar mais um vestido que vai ficar com a etiqueta? Ou mais um sapato que eu não vou usar? O consumo. O princípio do Senhor, ou melhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Será que eu preciso falar isso a respeito daquela pessoa? Será que Deus se agrada com a palavra que eu vou dizer sobre ela? Vem cá, pastor, deixa eu contar uma coisa que eu fiquei sabendo do fulano. Será que meus lábios estão tomados de sabedoria? Será que Deus é honrado com os meus lábios? O temor do Senhor me faz pensar se Deus é honrado ou não com a minha atitude. Gente, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se a gente não se posicionar, a gente vai sofrer os danos disso. Outra coisa, não só a fonte. Conquistar a fonte é um princípio, né? Inclusive teve uma guerra na Bíblia contra os judeus, e aconteceu o seguinte, muito interessante naquele lugar, que lá em Jerusalém, os sírios sitiaram Jerusalém. Sabe como é que eles dominaram Jerusalém sem levantar nenhuma espada? Os assírios, eles conquistaram a fonte de Israel. Havia uma fonte que trazia água para a cidade. Eles foram na fonte, canalizaram a água e não deixaram chegar na cidade. O pessoal ficou com sede e precisou se render, sem levantar uma arma. Se você quer conquistar algo, você tem que aprender a dominar a fonte. Se você quer conquistar algo, você tem que aprender a se apropriar da fonte. Deus é a fonte da sabedoria para tudo que você for fazer. Enquanto você não se apropriar disso, os negócios vão de mal a pior, a situação familiar vai só degringolar, as situações da sua vida emocional só vai se deprimir. Se você não se apropriar da fonte, todo o demais pode estar comprometido. Agora, quando você se apropria da fonte, se você então começa a canalizar essa fonte, tem benefício, irmãos. Tem benefício, tem resultado. Posso mostrar para você o resultado? A recompensa da humildade e do temor do Senhor. Lembra que temor do Senhor está ligado à sabedoria? A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, honra e vida. Riqueza, honra e vida. 3 coisas que mostram para nós o que é prosperidade. Riqueza é riqueza financeira, sim. Riqueza é abundância financeira. É você ter mais do que o que você precisa. E aqui está escrito sim. É isso aqui mesmo, tá bom? O outro termo é honra. Gente honrada. Porque tem gente que enriquece, mas está desmoralizada e descredibilizada. Riqueza, honra. Gente honrada, gente reconhecida, gente do bem, gente abençoada, gente próspera, gente feliz, gente que se alegra com as coisas que Deus está fazendo na sua vida, gente honrada. E mais vida. Vida é vida, irmãos. Vida em todos os âmbitos, em todos os segmentos, em todas as áreas. Eu tenho vida no meu relacionamento sexual, eu tenho vida na minha vida financeira, eu tenho vida na minha vida emocional. Eu não sou uma pessoa pessimista, eu não sou uma pessoa invejosa, ciumenta, rancorosa, ressentida, amarga. Eu tenho vida, minha vida esbanja a vida. Ninguém me encontra na rua reclamando do tempo, reclamando das finanças, reclamando de Sertanópolis, reclamando do marido. Eu tenho vida, e a vida está dentro do meu coração. Você já parou para pensar nisso? Você pode dizer isso? Porque é isso que eu persigo todos os dias. Eu falo, Senhor, me dê humildade e o temor o suficiente para que eu tenha esses 3 elementos, para que essas 3 coisas caminhem na minha vida: abundância financeira, honra diante dos meus pares e vida. Vida total, completa, abundante em todas as áreas. Meus irmãos, está na hora de a gente acessar isso. A recompensa da sabedoria é riqueza, honra e vida. Se você está desonrado, descredibilizado, talvez seja porque faltou temor. E se faltou temor, faltou sabedoria. Se você está empobrecido, tomado por endividamentos, talvez você tenha desonrado a Deus, falta de temor nas suas negociações, nas suas compras, no seu consumo, e então você está descredibilizado. Talvez você esteja com um problema financeiro na sua empresa, porque desonrou, fez coisas precipitadas e agora está pagando um preço elevado por isso, e não consegue ter honra perante os funcionários. É o contra-cheque deles, é o pagamento deles atrasado, pagando coisas atrasadas, 13º saindo agora em junho. Desonra, descredibilidade, falta de fazer as coisas de uma maneira com ordem, com planejamento e vida. Se você sente que não tem significado na sua existência, se você acorda por rotina, se você não tem propósito, se você levanta, paga as contas, leva os filhos na escola, volta, come, faz o almoço, depois à noite dorme, se a sua vida não tem propósito, não tem significado, não tem entusiasmo, falta temor, falta sabedoria.
Essas 3 coisas são pilares da nossa vida: riqueza, honra e vida. E essas 3 coisas Deus tem para nos dar. Irmãos, vocês estão entendendo que isso é para nós? Isso não é para qualquer pessoa, é para quem crê na palavra e entende que nas Escrituras existe um caminho para a gente acessar a prosperidade. E a sabedoria é um jeito de acessar a prosperidade. E aí eu encerro com você dizendo que sabedoria é calcular o impacto das nossas decisões. É quando eu sei o que eu estou fazendo, por que estou fazendo, como estou fazendo. Isto é de fato sabedoria. Vamos lá? Vou mostrar um texto para você que mostra que sabedoria é acessar toda a bênção de Deus, se você souber calcular a sua decisão. O texto é de Deuteronômio 30, 19. Hoje, Deus dizendo: eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente, pois o Senhor é a sua vida. Riquezas, honra, vida. Saiba escolher, saiba decidir. Pelo amor de Deus, pondere suas decisões. O sábio não é o que tem experiência, o sábio não é o que tem bom senso, o sábio não é o que tem idade, o sábio não é o que tem qualquer outra coisa, informação. O sábio é que sabe ponderar, tem prudência, sabe calcular o impacto da sua decisão. Se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. Se eu me antecipar a isso, se eu me precipitar, pode acontecer aquilo. Sábio é aquele que calcula e sabe o que a sua decisão vai trazer. Irmãos, a Bíblia só tem 2 caminhos. A Bíblia só tem 2 opções para a sua decisão: ou bênção ou maldição. O que você escolher hoje, o que você escolher amanhã, o que você escolher daqui um mês que vem, o que você escolher até o final da sua vida, ou traz bênção ou traz maldição. Não tem meio termo, não tem mais ou menos, não tem neutralidade. Tudo que a gente decide, ela tem um efeito, ela tem uma consequência. E Deus fala: irmãos, por favor, eu preparei para vocês a vida. Deus não preparou tragédia, Deus não preparou angústia, Deus não preparou falência, Deus não preparou destruição, Deus não preparou traição, separação, abandono, rejeição. Deus não preparou nada, uma dessas porcarias que o mundo está tomado, nos machucando e nos magoando. Deus preparou a vida. Ou a gente acessa a vida, ou a gente abraça a morte. Ou a gente ama a bênção, ou a gente se agarra à maldição. Não tem meio termo. Então a minha pergunta de reflexão essa noite: qual será a sua escolha? Ou quais têm sido as suas decisões? Bênção ou maldição? Vida ou morte? O que você escolhe? Por que escolhe? E como você escolhe? Só para você ter uma ideia, eu coloquei algumas listas aqui de pessoas sábias que prosperam. Foi feita uma pesquisa e reconheceram que as pessoas mais sábias, elas têm um comportamento em comum. Eu coloco aqui para vocês algumas coisas que a Bíblia fala sobre prosperidade, sobre ser bem-sucedido e estar num lugar de abundância a partir da decisão que se faz. Você tem a escolha essa noite. E uma dessas escolhas: que o sábio atrai a prosperidade, pois pensa antes de agir. Provérbios 19, 2. Não é bom agir sem pensar, porque peca o homem precipitado. Pense uma vez, 2 vezes. Não entre naquele financiamento sem refletir, sem sentar na sua mesa. Depois você vai colocar a culpa em Deus, vai falar que o diabo e o banco levou seu carro. Não, foi você que foi insensato, não calculou o tanto que precisava, não foi sábio o suficiente. Pense antes de fazer aquela sociedade. Cuidado com quem você está se associando. Pense antes de agir. Pense antes de sair da sua casa, deixar sua esposa, deixar os seus filhos, deixar o seu marido, abandonar sua história, abandonar o seu lar. Pense antes de sair daquele emprego porque o outro oferece R$100 a mais. Pense, porque muita gente troca de emprego por uma coisa que no final vai ser irrisória e desfavorável. Pense antes de convidar uma pessoa que está empregada para sua empresa. Deus não se agrada disso. A Bíblia fala para a gente não cobiçar nada que seja do outro, nem seus bois, nem seus escravos, nem sua esposa, nada. Pense antes de buscar uma pessoa que está empregada. Se a pessoa quer a sua empresa, que primeiro ela peça demissão. Pense antes de fazer algumas coisas que a gente está traindo às vezes maldição para a nossa vida. Eu vejo tanto empresário que contrata pessoas precipitadamente, sem fazer uma boa averiguação. Entra no Facebook dela, dá uma olhadinha se ela coloca lá: hoje é sexta-feira!
Se essa pessoa não contrata porque detesta trabalhar, o negócio dela é só sexta-feira. Se gente coloca lá no Facebook, segunda-feira braba, ou devia existir segunda, devia começar na terça, não contrata. É gente que não ama fazer o que faz. Pense, reflita. Reflita antes de namorar essa pessoa. Reflita antes de entrar na casa dessa pessoa. Reflita antes de fazer um negócio. Pense antes de agir. Não dá para culpar Deus por causa das nossas atitudes idiotas. Não dá, irmãos. Eu já fiz um monte delas. Eu já fiz umas tantas delas e vou fazer outras, eu sei disso. Mas não dá para culpar Deus e falar: Deus, o Senhor fez isso para mim, o Senhor está contra mim. Tem gente que vem no gabinete e fala assim: tudo está errado na minha vida. É atitude insensata. Atitude insensata. Cuidado onde você está entrando. Pense antes de agir. Pessoa que prospera ouve mais do que fala. Para mim é um desafio isso, porque eu sempre estou falando em público. Falo aqui, falo no domingo, falo nas empresas, estou sempre falando na escola com meus alunos. É um desafio para mim. Mas eu preciso aprender que quando eu estou num diálogo, numa conversa, eu preciso aprender a ouvir mais do que falar. Gente que prospera na vida tem a sua língua travada e protegida contra a maldição. Fale menos, ouça mais. Pare de falar de pessoas, pare de falar de ocasiões, pare de ficar envenenando a vida. Sertanópolis tem um gene do envenenamento, Sertanópolis tem um gene da fofoca. Fale menos, ouça mais, ouça, e você vai prosperar. Quantas enrascadas você entrou porque falou, não é verdade? Quantas noites de sono você perdeu porque falou uma coisa que não deveria ter falado? Fale menos, ouça mais. E a Bíblia fala em Tiago capítulo número 1, que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Está na Bíblia. E é o resultado de quem prospera. É gente que pensa e não se precipita. É gente que ouve e não fica falando às ventas, uma matraca ambulante. É gente que ouve, minha irmã. Cuida aí, irmãozão. Cuida da boca. Para de falar um pouquinho. Escuta mais. Escuta o marido em casa. Escuta a voz dos filhos. Escuta a voz da esposa. Gasta menos do que ganha. Gente que prospera gasta menos do que ganha. Camarada vem aqui à noite, fala: vou entregar meu dízimo. Oh, Senhor Jesus está aqui. Oh, Deus prospera. Deus vai prosperar, irmãos. Vamos lá, agora passa o cartão em 18 vezes aí, nós vamos comprar aquela televisão, está tudo certo, porque Deus vai prosperar. Não, irmão, a gente gasta menos do que ganha, porque a gente é racional, a gente é sábio, a gente não é insensato, a gente não provoca Deus a fé. Deus, eu tenho aqui a entrada da televisão que eu queria dos meus sonhos, mas eu não sei se eu vou ter emprego suficiente daqui 18 meses. Por isso, pense antes de fazer, ouça antes de falar, gaste menos do que ganha. Quer prosperar? Coloca lá durante o mês, o que você ganha? Tem gente que não faz planilha, gente. Tem gente que não sabe nem quanto gasta. A hora que você colocar lá e começar a assinalar, você vai perceber o transtorno que isso é. Meu Deus do céu. E você vai colocar o rendimento da família. Meu Deus. Irmão, começa a fazer bolinho, começa a vender salgadinho, começa a fazer bombom para vender na van da faculdade. Porque você vai perceber que se você não faz planilha, se você não coloca seus gastos mensais, e você não sabe quanto você ganha e quanto você gasta, não vai prosperar. Porque quem prospera, segundo as pesquisas, é gente que ganha mais do que gasta. Ou gente que gasta menos do que ganha. Permite a razão dominar a emoção. Tem gente que é muito emocional, é muito sanguíneo, o negócio é do momento. Eu falei mesmo, eu falo mesmo. Pastor, eu tenho um defeito, eu sou sincero demais. Cuidado com a sua sinceridade, ela pode destruir você. Não estou dizendo que você tem que esconder as coisas ou mentir, mas gente que fala sem pensar, ou gente que age sem pensar, baseado nas emoções, vai te levar ao fracasso. E a Bíblia nos ensina no Salmo, dizendo que até à noite o nosso coração nos ensina. O nosso coração tem que nos ensinar, ele não pode estar contra nós. Nossos sentimentos têm que estar debaixo da razão. Eu saí de casa mesmo, eu fiz aquilo lá, me falei mesmo, roubei mesmo. Porque... Pense e não deixe seu coração dominar você. Quem prospera está sempre procurando novos aprendizados. Se você não tem um curso superior, não é um problema, mas aprenda a fazer mais do que você faz. Se você é pintor, faz um curso novo de como trabalhar com aquela textura. Se você é professora, faça uma pós-graduação em psicopedagogia ou em alfabetização de pessoas com deficiências, crianças, né, com déficit de atenção. Faça alguma coisa. Se você é confeiteira, faça um curso, aprenda no Facebook, encontre novas maneiras. Nunca pare de aprender. Se você tem uma empresa, veja o que você pode melhorar. Visite empresas iguais à sua em outros estados e veja como eles estão à frente de você. Nunca pare de aprender. Se você é uma pessoa que já tem curso superior, faça um outro e vá aprendendo, vai agregando aprendizado. Nunca pare de aprender, porque o insensato acha que sabe de tudo. Eu acho que sabe tudo. Nunca pare de aprender, que isso prospera a sua vida. E outro, associe-se com pessoas certas.
associe com gente certa. Ande com gente que vai promover a sua vida e não vai te destruir. Gente que vai te levar para estar na mesa da diretoria e não na mesa de um bar. Gente que vai levar você para estar recebendo uma promoção na empresa e não uma destruição na sua casa. Ande com gente que é do bem, gente que está com foco, gente que tem objetivo. Não ande com gente que não tem nada para oferecer nessa vida. Não se associe com pessoas que vão te chamar só para viver uma balada do sábado à noite. Cuide da sua vida. E etc, etc, etc. Quer prosperar na sua vida? É decisão, é sabedoria. E não dá para culpar Deus. Você quer sabedoria? Tem a fonte, Deus. Peça, Ele dá. Deus dá sabedoria no meu casamento, nas minhas finanças, na minha atitude. Dá sabedoria. Ele vai te dar circunstâncias. Nas circunstâncias, ou você aprende, ou você cai da bicicleta. Você que vai escolher o que vai fazer. E quando você aprender, você tem riquezas, honra e vida. Esse é mais um princípio da prosperidade. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, nós vamos encerrar essa noite. E eu espero que isso tenha ajudado você. O quinto princípio, sabedoria. Faltam mais 2. E eu espero que você esteja aqui para aprender e a gente fechar esse aprendizado de como prosperar em nossa vida. Escolha bem. E a melhor escolha que você pode fazer hoje é por Jesus. Jesus é a razão da nossa vida. Jesus é a razão da nossa esperança. Jesus é a razão do nosso prazer. Jesus é a razão de tudo que nós somos. Jesus é a bênção. O mundo é a maldição. Jesus é o favor. O mundo é a condenação. Escolha Jesus hoje. Ande com Jesus. Entregue-se a Jesus. Jesus é a sabedoria que você precisa para você controlar seus impulsos, seus gastos, controlar suas misérias, controlar suas mazelas, controlar sua mente, controlar suas emoções. Jesus, Ele habita em você, Ele transfere o DNA dele para o seu coração. Senhor Jesus, nós precisamos de sabedoria, Pai. E a Tua palavra diz que se alguém tem ausência, peça. O Senhor é o dono, então o Senhor tem. E se o Senhor tem, o Senhor dá, porque a Tua palavra diz isso, e nós pedimos. Dá sabedoria à esposa, dá sabedoria ao marido, dá sabedoria ao empresário e à empresária, dá sabedoria a esse pai e essa mãe angustiada, dá sabedoria a esse filho que não sabe como agir, dá sabedoria, ó Deus, a esse funcionário, e dá sabedoria a esse patrão, dá sabedoria a esse crente, dá sabedoria a esse jovem, essa mulher, essa criança, esse adulto, ó Deus, dá sabedoria a todos nós, porque nós precisamos de Ti. E que a gente aprenda que o princípio da sabedoria é estar alinhado ao Teu propósito. E no Teu propósito tem bênção, não tem maldição. Então ajude-nos a escolher a bênção, para que a gente viva e experimente riqueza, honra e vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Amém? Então diga comigo, a partir de hoje... Não, você não entende, não, você não quer fazer compromisso. Então, a partir de hoje, eu vou torcer pro Corinthians. Não, tá vendo? Ficou assustado. A partir de hoje, eu vou ter sabedoria. Mais uma vez, a partir de hoje, eu vou ter sabedoria. Em nome de Jesus você vai ter sabedoria, amém? Em nome de Jesus. Você que está na sua 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, pode vir à frente, equipe de intercessão, rapidamente aqui. E você que vai começar a sua campanha hoje para voltar semana que vem com a gente, pode vir à frente. Nós vamos orar por 5ª, 6ª, 7ª semana. E você que começa hoje sua semana de oração.
Jesus. inigualável. Jesus é o nome dele. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória. Acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Esse nome é lindo. Poderoso esse nome. Esse nome é poderoso essa noite para fazer milagres. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior do que tudo é o nome de Jesus. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Deus abençoe você. Uma boa semana. A gente se vê terça que vem, se Deus permitir.